Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, irmãos, filhos da Nova Aliança, você que está entrando, talvez pela primeira vez, para assistir uma pequena reflexão que estamos fazendo sobre a oração do Pai Nosso neste ano 2022, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Nós estamos, neste ano, sendo direcionados por um fio condutor, que é o nosso selo pastoral, e que neste ano o Espírito Santo inspirou ser orai sem cessar. Nós estamos refletindo neste ano a quarta parte do catecismo. Eu me valho neste ensinamento do Catecismo de Trento, de Santo Tomás de Aquino, e vocês se aprofundam no Catecismo do Vaticano II. Para cada dia, há 1 ou 2 ou 3 parágrafos desse catecismo, que deve ser estudado, refletido, ruminado, e depois de tudo isso, você vai fazer desses pontos, o objeto da sua conversa com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai, né? Neste ano estamos procurando nos relacionar com o Pai, em nome de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então, antes de mais nada, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Queridos amigos, estamos no primeiro dia de abril de 2022, primeira sexta-feira do mês, consagrado
a reparação às ofensas que o coração de Jesus tem recebido, não só do mundo, mas de nós também. Então, consagremos ao coração de Jesus, e amanhã o coração imaculado de Maria, essa nossa breve reflexão. Os 2 primeiros vídeos em que eu refletia sobre a palavra Pai, do Pai Nosso, eu me vali dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, né? E o Catecismo de Trento também batia muito bem com os ensinamentos desse nosso querido santo. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, eu quero partilhar com vocês o que o Evangelho deste dia, 1º de abril de 2022, colocou para mim, o que eu aprendi e o que eu ainda devo sentar e aprofundar em oração. O evangelista João, capítulo 7, versículo 7, nos conta que Jesus, aproximando-se à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos ou a festa das tendas, ele vai para Jerusalém, né? E lá ele começa a falar. E ele diz assim, a vós, dirigindo-se aos judeus, o mundo não pode odiar. O mundo não pode odiar, mas odeia a ele, Jesus. A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu atesto a seu respeito, a respeito do mundo, que suas obras são más. Qual é a consequência que nós podemos tirar desta palavra? Uma consequência muito prática, gente. Se nós quisermos estar de bem com o mundo, nós seremos aplaudidos, valorizados, exaltados, nossas redes sociais terão milhares de seguidores, e por uma simples razão, porque nós nos omitimos, nós nos calamos diante das obras más que agradam o mundo. E por que que o mundo não pode amar a Jesus? Ou tem que odiar a Jesus? Porque Jesus atesta, Jesus denuncia, Jesus mostra, põe em evidência o horror das más obras, dos infiéis, dos que não conseguem, não querem andar nos caminhos de Deus. Então, eu deixo aqui este primeiro ponto para que cada um veja, né, se está sendo luz do mundo, se está sendo sal da terra, se a sua vida no meio dessa sociedade, dessa geração má e perversa, como diz Jesus, está fazendo alguma diferença. Nós já estamos no vídeo número 9. Estamos falando só sobre oração, sobre o poder que a oração verdadeira tem na vida de um orante cristão católico. Eu fico muito triste quando eu vou fundo numa direção espiritual e, diante de uma pergunta tão simples e de uma expectativa também tão grande da minha parte, eu fico decepcionada, porque eu pergunto para a pessoa antiquíssima da comunidade, que já está até fazendo um caminho de formação na fraternidade. Você tem estabelecido o seu
tempo de oração, o seu lugarzinho marcado para o encontro com Deus, ainda não consegui. Eu sugiro para essas pessoas, comecem o querigma, vai lá no começo de novo. Nada do querigma sobrou para você. Porque se a passagem de Jesus pela sua vida, a ação de um batismo no Espírito Santo, não despertou em você a necessidade de escutar o que Deus tem a dizer para você, a necessidade de você se abrir a Deus, ainda não é uma realidade na sua vida, volte para o querigma. Não tenha vergonha de voltar atrás e refazer a sua caminhada. Bem, vamos então agora ao assunto, né? O catecismo que eu estou usando é o de Trento, a quarta parte, capítulo 2, introdução à oração dominical, e nós estamos no ponto número 3, parágrafo 12. Se Deus é Pai, vejam que vira e mexe, a gente está voltando a assuntos, a temas do querigma. Muitos pontos que eu sugiro para vocês estudarem, refletirem durante a semana, tem a ver com o credo. E isso mostra como tudo na sã doutrina da nossa fé católica é articulado. Nada é desconjuntado, nada é desorganizado, tudo é ordenado, sistematicamente ordenado. Nada é contraditório. As contradições estão dentro de nós. Mas se você entra nesse esquema da igreja, se você entra no coração desta mãe e mestra da verdade que é a igreja, você vai, ao mesmo tempo, reordenando também a sua vida interior. Isto vai refletir na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida eclesial. Acreditem no que eu estou falando. Então, vamos ao ponto número 12. Se Deus é esse Pai maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, como já vimos lá para trás, qual é a minha obrigação para com esse Pai? Como é que eu devo me relacionar com Ele? Eu devo retribuir a este Pai que me ama de uma forma personalíssima. Eu sou única para Ele, né? Vejam as declarações de amor que Deus fazia ao seu povo já desde o Antigo Testamento. Veja como Jesus se relacionava com o seu Pai. É assim que Jesus quer que nós nos relacionemos, não somente falando Pai, mas nos sentindo filhos do Pai. Nós temos que retribuir a essa escolha de Deus por nós com obediência, aliás, amor, piedade, obediência e veneração, respeito para com Deus. E por isso, porque o Pai é o que é para mim, a minha vida tem que ser alegre, feliz, não da alegria e da felicidade, sentimentos que o mundo procura despertar em nós, mas é daquela alegria do espírito, mesmo no sofrimento. São Pedro, São Paulo nos exortam, alegrem-se. Jesus mesmo fala que diante da perseguição, quando vos perseguirem, alegrem-se. Olha aqui. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um Pai no céu. E quem me contou isso, quem veio revelar isso para nós, foi Jesus.
E Jesus foi o grande enviado, o único enviado, para nos revelar quem é Deus, para nos fazer a promessa do Espírito Santo que nos convenceria dessas verdades. Porém, como nós vimos também no querigma, quantas pessoas, eu estou toda baseada aqui no catecismo, né? Quantas pessoas se fazem a pergunta diante do mal que está no mundo, mas como é que Deus é pai? E o pior, na mentalidade mundana, somente aqueles que admitem o bem-estar, o dar certo na sua vida, esses aí dizem assim, bom, Deus realmente me ama, porque afinal eu tenho emprego garantido, a minha família é super unida, maravilhosa, eu tenho uma conta ótima no banco, eu tenho um salário maravilhoso, eu tenho casa própria, eu tenho carro, eu sou feliz, não me falta nada. Eu sou mesmo objeto do amor de Deus. E quando a sua barquinha começa a furar, começa a dar água, e quando a sua vida começa a desmoronar, como foi o caso de Jó, que era um homem que tinha tudo isso que nós falamos aqui. Era rico, tinha propriedades, a esposa maravilhosa, tinha tudo. Mas, de repente, a vida dele começou a dar para trás. E aí as pessoas que são materialistas começam a duvidar e a se afastar da sua religiosidade, do seu relacionamento com Deus, porque ele ficou injusto, porque ele não podia fazer isso comigo, porque minha vida está uma bagunça, porque... Onde está esse pai? O Jó, no começo da provação, perdendo tudo, ele tinha uma palavra, teve uma palavra, que pode ser muito bem usada por nós, lembrada por nós, repetida por nós. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E é claro que ao longo da vida de Jó, começando até dentro de casa, sua própria esposa, que o enchia a sua cabeça de argumentos que o levassem a se revoltar contra Deus Pai, e Jó foi amolecendo até que a mulher o largou. E lá no capítulo 19, Jó descreve a sua infelicidade, Jó vai reconhecendo, né, que Deus não age mais com ele como agia antes, Deus tocou a sua vida com sua mão para ele sofrer a provação, e é uma lamúria, é uma lamentação, capítulo 19 de Jó. Só que lá no versículo 25, Jó tem uma escapada e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que com esses olhos eu o verei. Então, tudo na nossa vida, quando dá certo ou quando dá errado, quando eu acho que está errado, eu devo ter este olhar de confiança ilimitada em Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. Meu Pai é todo-poderoso, ele pode tudo. E se ele está permitindo que eu passe por alguma provação,
ele está tirando de tudo isso um bem. O Catecismo de Trento cita nesse número 12 argumentação que só mesmo uma fé teologal, uma fé confiança em Deus pode nos manter na intimidade com Deus. Qual é a nossa convicção? Se Deus castiga os pecadores, não temos que ter medo dessa palavra castigar. Você nunca castigou seu filho? Nunca pôs ele de castigo? E por que você pôs? Para extravasar a sua raiva? Às vezes pode ser, né? Com Deus não é assim. Então não projete em Deus as suas mazelas, os seus defeitos. Quando Deus disciplina seus filhos através de acontecimentos não muito agradáveis, na verdade, ele está, como diz aqui, nos regenerando. Ele está fazendo com que nós voltemos ao nosso, aquela imagem original que ele teve de nós na nossa criação. E através dessas penas temporais, desses sofrimentos, dessas provações, Deus quer nos purificar. Como o fogo purifica a prata, o ouro. Deus quer nos purificar e evitar para nós a condenação eterna. Ele quer nos salvar. O Salmo 89, que me é muito caro, é um salmo da minha fé na providência de Deus com relação à nossa comunidade Nova Aliança. Deus faz promessas a Davi e a descendência de Davi maravilhosas. Porém, quando chega no versículo 31, Deus diz assim: entretanto, caso seus filhos abandonem a minha lei e não andem segundo meus julgamentos, se profanarem meus estatutos e não guardarem meus mandamentos, punirei com a vara o seu delito. E a vara é um símbolo dos reveses pelos quais a nossa vida passa, né? Traições, carências, perdas. São a vara de que Deus se vale para nos purificar dos nossos pecados. Punirei com a vara o seu delito e com açoites a sua iniquidade. Agora vem o fecho interessante. Dele, dos seus filhos, da sua descendência, não afastarei a minha misericórdia e não faltarei com a minha fidelidade. Então, se Deus várias vezes falou de formas diferentes, se teu pai e tua mãe te abandonarem, eu não te abandonarei jamais. Ele diz: não faltarei com a minha fidelidade, também agora. E também com você, também comigo. Não profanarei minha aliança. Nós profanamos a aliança com Deus. Nós renovando as promessas do batismo, eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu estou reafirmando
a minha aliança com Deus, meu compromisso, mas dali a pouco, eu já estou pisando na bola. Estou voltando aquilo que eu renunciei. Eu estou negando aquilo que eu proclamei como crença minha, né? Não, Deus não é como nós. Não profanarei minha aliança, não mudarei as palavras saídas de meus lábios. Então, depois, o catecismo diz, depois que os padres, né, que os catequistas, que os bispos, que nós exortarmos os fiéis a que nesses castigos vejam o paternal amor de Deus para conosco, essa é a nossa missão, essa é a nossa pregação. Primeiro, essa é a nossa certeza, gente. Essa é a minha segurança. Essa é a âncora na qual eu agarro a minha barquinha, o meu barco, a minha vida. Esta é a minha esperança e a minha fé. O amor paternal de Deus para comigo jamais será traído por Ele. A aliança que Ele fez comigo nunca será manchada nem respingada. E eu tenho que, partindo dessa convicção, cheia do Espírito Santo, viver essa missão, anunciar isto, eu e vocês. Devemos, pois, exortar os fiéis a que, nesses castigos, nessas provações, vejam, percebam o paternal amor de Deus para conosco e tenham sempre na boca e no coração aquelas palavras de Jó, modelo de paciência. O que o Jó dizia? Ele próprio fere e cura ao mesmo tempo. Ele dá o golpe e suas mãos aplicam o remédio. Deus fere, Deus dá o golpe, não por masoquismo, aliás, não por sadismo, não porque ele é um Deus cruel, não porque ele é um Deus vingativo, mas é por ciúme. Quando ele percebe que você está escapando das suas mãos, voluntariamente, porque você quer. Deus vai fazer de tudo para não perder você. E quando ele quer ou permite que algum mal aconteça na sua vida, alguma provação na sua vida, na vida de sua família, sei lá, na sua profissão, isso tudo é motivo de Deus para chamá-lo de volta, a ser aquela criança. Veja que linda essa descrição da nossa relação com Deus, que o profeta Oséias, Antigo Testamento, gente, capítulo 11, descreve para nós, e que é uma das palavras-chave lá do início do querigma. Quando Israel era criança, o povo, né, estava mal sendo formado, eu o amava. Do Egito chamei o meu filho. Mas vamos personalizar essa palavra. Quando eu, ponha seu nome aí, era uma criança, era uma coisa totalmente dependente, que não sabia falar, não sabia andar. Deus me amava, sempre me amou. E depois, quando eu comecei a querer esbanjar meus bens, como aquele filho, né? a gastança da minha vida, dos meus dons, do meu jeito, da minha maneira de querer viver a vida, esse Egito, para onde eu fui me exilar, do Egito chamei o meu filho.
Se Deus é meu pai, eu sou filha de Deus. Quanto mais, porém, eu os chamava, mais de mim eles se afastavam. E de que maneira? Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos, entrava na onda das ideologias, neste mundo de hedonismo, de prazer a qualquer custo, de lambança nas coisas de Deus, nas coisas familiares, nos adultérios, no politicamente correto, nas corrupções. Fui eu quem ensinou Efraim a andar. Através do querigma, você aprende a andar nas coisas de Deus, segurando-o pela mão, a palavra de Deus na minha mão. Só que eles não percebiam que era eu quem cuidava deles. E quando a gente está na tempestade, aí é que você tem que pensar, continuar acreditando, olhos fixos em Jesus, para não afundar como Pedro. O catecismo continua. Quando nós temos que ensinar, exortar os fiéis a que vejam o paternal amor de Deus para conosco, que repitam também o que escreveu Jeremias em nome do povo de Israel. Portanto, Jeremias escreveu em meu nome. Fez uma oração maravilhosa para Deus, que é o meu, pode ser um modelo para nós. Dizendo assim para Deus: vós me castigastes, porque ele sofria muito, e eu me corrigi. À maneira de um novilho que ainda não fora amansado. Ontem eu partilhava com um grupo nosso, da Vinha do Senhor, e eu dizia que o início do meu tempo de oração, de estar com meu pai, foi um tempo de muita agitação. Mas não foi essa palavra que eu usei, não. Enfim, de muita agitação, de muito pinote, né? Porque eu não conseguia apreender o que Deus queria falar comigo. Vós me castigastes, vós estáis me provando, meu Pai. Mas eu preciso tentar perceber o que é que você está me dizendo através dessa provação. Que eu vos veja, que eu não vos perca de vista, Pai. Gente, isso é dizer a primeira palavra do Pai Nosso. Pai. É uma vida de filho com relação ao seu pai. Não é uma questão de falar. Você pode chamar Deus de pai e não se sentir ou não fazer por onde viver a sua filiação. Você chama Deus de pai, mas o exercício da paternidade sobre você é totalmente ignorado. Ignorado. Vós me castigastes. Vós me estáis provando, Senhor. E eu sei que através dessa provação, vós quereis me corrigir. Vós quereis que eu refaça a minha rota. Eu volte atrás, eu me converta. Mas como é que Jeremias descreve essa volta na provação?
a maneira do novilho que ainda não for amansado, dando pinote mesmo. Convertei-me, Pai, e ficarei convertido. A obra da conversão não é sua, não é minha, não é humana, é divina, é graça que eu tenho que pedir. Antes de pedir para os outros, peça para você, eu peço para mim. Convertei-me e ficarei convertido. Porque vós sois o Senhor, meu Deus. Meu único Senhor, né? Deus é um Deus ciumento. Ele não quer outros competindo com ele. E a nossa vida toda é essa busca de purificação. E a aceitação das purificações que eu não procurei, mas Deus permitiu, quis. Porque são as que mais me convêm. Precisamos exortar os que nos procuram a que tenham diante dos olhos o exemplo de Tobias, que na desgraça da cegueira reconheceu a paternal mão de Deus que o feria. Nós, por graça de Deus, enxergamos tudo o que eu estou enxergando aqui. O que está dentro do estudo, se eu sair daqui, vou lá na natureza, como eu tenho que agradecer a Deus os sentidos que Ele me deu. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Esta pandemia, quantos foram afetados e ainda estão insensibilizados em tudo isso. Tobias estava cego, literalmente cego. Mas quando ele reconheceu a mão paternal de Deus, na desgraça da sua cegueira, pôs-se a exclamar: Eu vos bendigo, Senhor Deus de Israel, por me terdes castigado e por me terdes curado. Aquele que fere, cura a ferida. Aquele que golpeia, aplica o remédio. Finalmente, vamos a Jesus, que diz: de vossa cabeça não se perderá um só cabelo. E do que se trata? Essa palavra encerra uma profecia de Jesus, uma advertência de quanto os que o seguirem serão atribulados e conhecerão o sofrimento da perseguição. De vossa cabeça não se perderá um só fio de cabelo. Eu quero agora, com vocês, terminar com uma leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. O subtítulo que a igreja dá é A Pedagogia do Sofrimento. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, meu filho. Portanto, é um pai que está falando com seu filho. Não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende,
pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Nós não somos bastardos. Nós não somos filhos de Agar. Nós somos filhos de Abraão e Sara. É para a vossa correção que sofreis. Eu não sei qual é o nome do seu sofrimento, sei do meu. Mas é para que eu me corrija. Deus vos trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção, aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Filho de outro homem. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores, aos quais respeitávamos, é ou não é? Quando nossos pais nos castigavam, não era à toa. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai, maiúsculo, dos Espíritos, para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de participarmos da sua própria santidade. É para sermos santos, como Ele é santo, que Deus permite ou quer que alguma tribulação se abata sobre nós para nos purificar e sermos santos. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor, dor moral, dor da revolta. Deus, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Conclusão: firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Pai, é de vós que nos vem o Espírito Santo que pedimos em nome de Jesus. A graça que vos pedimos neste momento, Pai, é que nos dê a alegria de experimentarmos em nós, pelo menos uma vez, a vossa mão paternal, o vosso cuidado de Pai, o vosso amor incansável de Pai. Que figura de Pai humano nenhuma pode ofuscar. Não posso ter como desculpa que tive um pai omisso, um pai agressivo, um pai vingativo, um pai mau, porque o Pai de que estamos tratando aqui, Senhor, é o Pai de Jesus, perfeito Pai. E a todos aqueles, Senhor, que tiveram uma experiência negativa de Pai, ou que têm experimentado feito uma experiência negativa da própria paternidade, enviai o vosso Espírito Santo sobre estes, e a eles revelai-vos como Pai. Em nome de Jesus, vos pedimos, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.